noite a todos. Você está assistindo ao ATV Notícia em Português, em que contamos da guerra em larga escala na Ucrânia e outros acontecimentos globais. Apoie nosso trabalho inscrevendo-se no canal e ativando o sininho. Vamos aos destaques de hoje, dia 2 de setembro. Ucrânia liberta áreas-chave em Donetsk no âmbito do fracasso russo. Economia viciada em petróleo da Rússia, supressão. Cúpula da SCO, vitória de Putin enquanto os Estados Unidos não aplicam sanções. As forças russas têm tentado repelir os ataques ucranianos na direção de Pokrovsk, onde atualmente ocorrem as batalhas mais violentas. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, somente no último dia, as forças de ocupação russas perderam 800 soldados mortos em combate, um tanque e 53 sistemas de artilharia. Foram registrados 172 confrontos de combate ao longo do último dia em toda a linha de frente. Até 2 de setembro, o 425º Regimento de Assalto Separado Skela libertou duas comunidades, Novoekonomichna e Udachna, no distrito de Pokrovsk. Foram necessárias 2 semanas para limpar as ruas das tropas russas. Udachna fica a aproximadamente 10 km de Pokrovsk. As tropas ucranianas destruíram todos os pontos de resistência inimigos na região. Antes da invasão em grande escala da Rússia, mais de 1.500 pessoas viviam no assentamento. Recentemente, em 25 de agosto, as forças ucranianas lançaram um contra-ataque bem-sucedido na região de Donetsk, libertando 3 povoados de só uma vez: Mikhailivka, Zelený Gai e Volodymyrivka. Pode não parecer assim para alguns, mas a libertação de aldeias na região de Donetsk é sempre um grande sucesso para a Ucrânia, especialmente considerando que a Rússia concentrou mais de 100.000 soldados na área. Apesar das tentativas da Rússia de lançar ofensivas ao longo de toda a linha de frente, não houve nenhum progresso registrado, relata o Instituto para Estudo da Guerra. Enquanto isso, as Forças Armadas da Ucrânia estão contra-atacando ativamente e mantendo posições-chave até o momento. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, a campanha ofensiva de verão do Kremlin terminou em fracasso. No entanto, Moscou, como de costume, se recusa a reconhecer isso e apresenta deliberadamente uma imagem distorcida da linha de frente para convencer a si mesma e os países ocidentais de sua suposta vitória inevitável. Faça como quiser, mais detalhes sobre isso em nossa reportagem para você. A mais recente ofensiva sazonal da Rússia terminou em fracasso. Foi assim que o Estado-Maior da Ucrânia descreveu a campanha de primavera-verão das forças russas. Ao longo de vários meses, o exército russo perdeu milhares de unidades de equipamento militar e centenas de milhares de soldados. Enquanto isso, as forças de defesa da Ucrânia continuam mantendo a linha de frente e demonstram que nenhuma quantidade de propaganda do Kremlin pode ocultar o fracasso da ofensiva russa, concluiu o Estado-Maior. As tropas russas não conseguiram assumir controle total sobre nenhuma grande cidade. Desde o início do ano, em batalhas sem sentido nas regiões de Kharkiv, Luhansk e Donetsk, a Rússia já perdeu cerca de 210.000 soldados, mortos ou feridos. Também foram destruídos ou danificados 2.174 veículos de combate blindados, 1.201 tanques, 7.303 sistemas de artilharia e 157 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. Gerasimov foi mais uma vez forçado a reagrupar, ajustar prazos, redefinir objetivos e recalcular forças e recursos, porque as tropas destinadas à ofensiva foram praticamente esgotadas nas tentativas de romper as defesas ucranianas. Sem um novo reagrupamento, eles não terão sucesso. Apesar das pesadas perdas e da clara falta de resultados concretos, o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, declarou que a ofensiva vai continuar. Segundo ele, a iniciativa está atualmente nas mãos das forças russas. Ele justificou a ausência de ganhos territoriais, alegando que as tropas ucranianas os contiveram a um grande custo. No entanto, não mencionou as perdas russas. De fato, algumas unidades russas permanecem cercadas na região de Donetsk há quase 2 semanas, após uma tentativa fracassada de romper as defesas ucranianas. Não estamos apenas liberando áreas, também lançamos pequenas contraofensivas nesses setores. O inimigo não consegue manter operações ofensivas ali. Eles tentam avançar pelo nordeste e sudoeste de Pokrovsk, mas após vários dias de tentativas, não obtiveram nenhum sucesso real. Há pequenas mudanças de posição de ambos os lados, porém o inimigo está sofrendo as perdas mais pesadas. A liderança russa parece indiferente às perdas.
Seu objetivo, criar a ilusão de avanço e enganar os aliados de Kiev. Segundo o Institute for the Study of War, o general Gerasimov superestima consistentemente os ganhos em campo. Ele afirma que, desde o início do ano, as forças russas capturaram 3.500 km² e quase 150 localidades. No entanto, analistas dizem que os números reais são cerca da metade disso. O novo ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, repetiu alegações semelhantes no fim de agosto, dizendo que as tropas russas estariam tomando 600 a 700 km² por mês. Mas especialistas estimam o número real em 440 a 500 km² mensais durante o verão. O Kremlin parece estar tentando usar grandes quantidades de dados quantitativos para criar a falsa impressão de que as forças russas estão avançando rapidamente no campo de batalha. A estratégia é convencer o Ocidente de que a Rússia inevitavelmente alcançará seus objetivos de guerra, de modo que a Ucrânia deveria ceder às exigências russas e, consequentemente, o Ocidente interromper seu apoio a Kiev. Relatório do Institute for the Study of War. Os parceiros de Kiev, no entanto, não estão caindo nessas táticas russas. Pelo contrário, continuam intensificando o apoio militar à Ucrânia. Só neste ano, o país deve receber até 3.500 mísseis ERAM, com equipamentos e serviços associados, em um acordo de $825 milhões, autorizado pela Agência de Cooperação em Segurança de Defesa dos Estados Unidos. Estamos fornecendo algumas capacidades de ataque em maior profundidade, e muito provavelmente, os ucranianos vão utilizá-las. Além desse novo apoio militar dos Estados Unidos, entrou em operação o programa PURLO. Por meio dele, membros europeus da OTAN e o Canadá compram armas norte-americanas para entregá-las à Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, essa iniciativa de defesa já arrecadou $1,5 bilhões em apoio ao país. Reportagem de Nikita Skoblikov para UATV Notícias. A economia viciada em petróleo da Rússia está se desgastando sob pressão. Uma forte queda nos preços de petróleo e uma nova onda de sanções ocidentais mais forte atingirem o núcleo da estabilidade financeira do país. Segundo demonstrações financeiras divulgadas na semana passada, as maiores empresas petrolíferas russas tiveram seus lucros colapsando de 2 a 3 vezes apenas no primeiro semestre de 2025. Essas perdas, somadas aos ataques maciços à indústria de petróleo russa e às refinarias que foram retomados recentemente, têm efeitos cumulativos. Drones ucranianos atingem todos os tipos de empresas e refinarias de petróleo, interrompendo o processamento de óleo e a produção de gasolina e diesel ao mínimo possível. Exemplar nesse sentido é a russa Rosneft, responsável por cada segundo barril bombardeado na Rússia, que reportou uma queda 3 vezes maior no lucro líquido atribuível aos acionistas, de 773 bilhões de rublos para apenas 245 bilhões. O CEO de Rosneft, Igor Sechin, explicou a queda como resultado do aumento da produção pelos países da OPEP, o que derrubou os preços globais, combinando a maiores descontos no petróleo russo devido às sanções mais rígidas da União Europeia e dos Estados Unidos. Os descontos sobre o petróleo russo aumentaram devido às sanções mais severas da União Europeia e dos Estados Unidos e ao fortalecimento significativo do rublo, o que teve um impacto negativo nos resultados financeiros de todos os exportadores. Gostaria de salientar que a formação não mercadológica da taxa de câmbio da moeda nacional acaba por conduzir a preços não mercadológicos e não transparentes do petróleo e dos produtos petrolíferos, tanto no mercado interno como no mercado externo. Igor Sechin, CEO da Rosneft, no site da Rosneft. No geral, o setor de petróleo e gás da Rússia, responsável por cada terceiro rublo no orçamento estatal, perdeu mais de 50% de seus lucros apenas no primeiro semestre do ano, segundo dados russos da Rosstat, e não da UATV. O declínio financeiro combinado é estimado em 1,2 trilhão de rublos, enquanto 45% das empresas encerraram seus 6 meses com prejuízos totalizando 750 bilhões de rublos. No distrito autônomo de Khan-Mansi, a principal região produtora de petróleo da Rússia, que fornece 40% do petróleo bruto do país, o setor tornou-se não lucrativo, com perdas superiores a 506 bilhões de rublos entre janeiro e maio, de acordo com a Tumenstat. Analistas da Cifra Broker observaram que o setor permanece pressionando entre um rublo forte e preços baixos do petróleo.
O petróleo Uralsk, que começou o ano sendo negociado próximo de $70 por barril, caiu para $52,10 em maio, com uma leve alta para $59,80 em junho. Sua cotação equivalente em rublos caiu quase 30% em 6 meses, para cerca de 4.700 rublos por barril. Além disso, ataques ucranianos recentes bem-sucedidos ao setor energético russo reduziram em até 21% toda a indústria de processamento de petróleo, transformando a Rússia em uma espécie de posto de gasolina, disfarçando de país. E mais pressão vem das sanções mais rigorosas impostas ao setor energético da Rússia, afirma Helena Galeeva, do Instituto Kaidar da Rússia. Os países do G7 impulsaram um embargo ao petróleo, enquanto as restrições agora se estendem ao transporte marítimo e à logística por meio da repressão à frota paralela da Rússia. Um embargo tecnológico e restrições financeiras, incluído o bloqueio de transações em dólares, continuam em vigor, e a pressão sobre os bancos em países terceiros está se intensificando. Bastante doloroso para aqueles que estão gritando: as sanções não estão funcionando e a Rússia pode facilmente sobreviver a tudo isso. Vamos ver. A Cúpula da Cooperação de Xangai é um fórum político, econômico e de segurança criado em 2001 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, que desde então se expandiu para incluir Índia e Paquistão em 2017, Irã em 2023 e Bielorrússia em 2024, cujo ditador Alexander Lukashenko participou da cúpula neste ano. No mês passado, a Armênia também solicitou adesão à cúpula e seu primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, também participou lá. Embora os seus membros ocasionalmente realizem exercícios militares conjuntos para fins de segurança de fronteira, a organização não evoluiu para uma aliança militar formal. Quem sabe, será que a razão para isso possa ser uma questão de confiança? Há simplesmente demasiados ditadores por metro quadrado para desenvolver o nível necessário de confiança. A cúpula de 2 dias foi realizada na cidade chinesa de Tianjin, no norte da China. Uma grande declaração foi assinada contra a pobreza, contra o terrorismo, contra a agressão criminosa, contra o sequestro de crianças, contra a invasão de outros países, contra todas as coisas ruins do mundo. E houve apenas um tema sobre o qual eles não falaram na cúpula. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia levou em consideração os resultados da reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin. Consideramos significativo que o principal documento resultante da cúpula, a Declaração de Tianjin de 20 páginas, não contenha nenhuma menção à guerra da Rússia contra a Ucrânia. É surpreendente que a maior guerra de agressão na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, não tenha sido refletida em um documento tão importante e fundamental, enquanto ele menciona uma série de outras guerras, ataques terroristas e eventos no mundo. Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Surpreendente? Não é. Não se fala sobre o terrorismo que se patrocina, certo? Como esperava que Xi Jinping da China se manifestasse e dissesse: estamos aqui para condenar o terrorismo internacional, certo, Vladimir? E Putin se levanta e diz: claro, vamos todos condenar essa agressão criminosa e o terrorismo na Ucrânia. Gente, eles mataram dezenas de civis e 5 crianças em apenas um dia, enquanto se preparavam para esta cúpula. E Narendra Modi é levado às lágrimas simplesmente para de comprar petróleo russo? Não. Depois foi a festa pós-cúpula onde os ditadores e seus vassalos discutiram outros planos. Além disso, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai foi uma grande vitória para Putin. O memorando para a construção do gasoduto Poder Sibéria 2 foi aprovado pela China. A construção de um gasoduto através da Mongólia até a China que permita à Rússia compensar as exportações europeias é uma grande ameaça para a Ucrânia, pois ajudará a Rússia a financiar a guerra a longo prazo. No total, mais de 21 documentos entre a China e a Rússia foram assinados na cúpula, indicando uma maior dependência da Rússia em relação ao seu vizinho oriental. A China e a Rússia sempre mantiveram uma cooperação prática em vários campos, incluindo o da energia, com base no respeito mútuo e no benefício recíproco. No que diz respeito ao projeto específico que mencionou, sugiro que consulte as autoridades chinesas competentes.
Enquanto a administração americana ainda está considerando sanções contra a Rússia, que estão na mesa segundo o chefe de Tesouro dos Estados Unidos, a China torna a Rússia sua aliada leal ao apoiar projetos de energia e abrir um regime de isenção de vistos para os russos. As certas regras de alguns países não devem ser impostas a outros, disse Xi a mais de 20 líderes mundiais reunidos em uma cúpula de 2 dias organizada para destacar a liderança global da China e sua parceria próxima e duradoura com a Rússia. Sem citar diretamente os Estados Unidos, Xi prometeu se opor ao hegemonismo, à mentalidade da Guerra Fria, a práticas de intimidação, frases frequentemente usadas por Pequim para criticar Washington. Além disso, a China se tornou um pilar-chave de apoio diplomático e econômico ao regime de Putin desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia, mesmo alegando neutralidade no conflito, uma mentira aberta. Obviamente, a China ajuda o terror russo na Ucrânia e faz isso por dinheiro. Com os lucros disparando, atualmente empresas chinesas comprarem grandes volumes de petróleo russo com desconto e fornecerem comércio crítico, incluindo produtos de uso dual, que líderes ocidentais dizem ter alimentado a base industrial de defesa da Rússia. Pequim chama isso de comércio normal com a Rússia. A China foi, é e sempre será super pragmática. Se algo é bom para a China, isso acontecerá. E é isso que todos devemos entender sobre a cúpula. A China não se importa com quantos civis ou crianças Putin mata diariamente na Ucrânia. E nunca se importará. A Índia também segue a mesma linha. Modi pode dizer, cito, Índia e Rússia sempre estiverem lado a lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Por que não? Especialmente se esses momentos difíceis são para a Ucrânia, sofrendo com o terror russo, e não para a Índia. Portanto, de maneira geral e particular, o lema da cúpula poderia ser resumido em uma frase simples. Venham falar sobre paz, depois façam o que a China manda. É isso por hoje. Obrigada por estar conosco. Se achou as informações interessantes, inscreva-se no canal UATV Português e ative o sininho. Amanhã voltaremos com uma nova edição.